Olá, queridos alunos! Daremos início agora à nossa primeira videoaula de língua portuguesa. Trataremos do assunto de pronome relativo e suas funções sintáticas. O que vem a ser um pronome relativo? É aquela palavra ou mais de uma palavra juntas que vão se relacionar a uma palavra antecedente. Num período composto, se eu pego o antecedente e coloco no lugar, na segunda oração, do pronome relativo, nós temos aí o caso do uso do pronome relativo. Ele serve para não repetir a palavra antecedente. Ele está no lugar deste antecedente na segunda oração. E ele vai introduzir uma oração subordinada adjetiva, podendo ser restritiva ou explicativa. Olha aí o exemplo que eu trouxe para vocês. O racismo é um sistema que afirma a superioridade de um grupo racial sobre os outros. A palavra que faz referência, está no lugar do antecedente sistema. Se eu pego a palavra sistema e coloco na segunda oração, ela vai substituir o que. Preste atenção. O racismo é um sistema. Primeira oração. Segunda oração. O sistema afirma a superioridade de um grupo racial sobre os outros. Aqui nós temos para vocês um quadro dos principais pronomes relativos. Observe e acompanhe comigo. Nós temos pronomes relativos variáveis e invariáveis. Os variáveis podem se encontrar tanto no masculino quanto no feminino. No masculino, o qual, as quais, cujo, cujos, quanto, quantos. Feminino, a qual, as quais, cuja, cujas, quanta, quantas. Invariáveis, quem, que e onde. O pronome relativo que, ele pode ser empregado, ele é universal, mas ele pode ser empregado no lugar de o qual, a qual, os quais, as quais. Temos aí sempre se relacionando com um antecedente. Temos aí alguns exemplos. Olha só, o trabalho que eu fiz refere-se à corrupção. O trabalho, o qual fiz, refere-se à corrupção. Vou dar um exemplo, o último aqui. No feminino, plural. As cantoras que se apresentaram eram péssimas. As cantoras as quais se apresentaram eram péssimas. Vamos agora falar um pouco das funções sintáticas dos pronomes relativos nas orações. Nós estamos falando de períodos compostos por subordinação. Então, preste muita atenção. O pronome relativo pode desempenhar a função de sujeito. Olha o exemplo. Encontrei uma papelaria que dá bons descontos no material escolar. Encontrei uma papelaria, primeira oração. Vou pegar o antecedente papelaria e colocar na segunda oração. A papelaria dá bons descontos no material. Quem dá bons descontos no material? A papelaria, sujeito da oração. Por isso, a função sintática do pronome relativo que é de sujeito da oração. Pode também exercer a função de objeto direto. Gosto dos filmes que ele fez. Na segunda oração, vou pegar o antecedente e colocar no lugar do que? Ele fez os filmes. Quem faz, faz algo. Faz o quê? Os filmes, objeto direto. O objeto indireto. Objeto indireto sempre introduzido por uma preposição. Quero conhecer a exposição a qual você foi. Você foi à exposição. Quem vai, vai a algum lugar. Nós temos a presença da preposição a e o artigo a. Por isso o uso da crase, porque exposição é uma palavra feminina. E o verbo foi, o verbo ir, ele pede preposição a. Portanto, nós temos o caso aí de um objeto indireto. Adjunto adnominal. O adjunto adnominal,
ele acompanha um núcleo dentro de um sujeito, por exemplo. Filhos cujos pais têm hábitos saudáveis tornam-se também saudáveis. Pais dos filhos, tá? Dos filhos tem uma locução adjetiva. Então, ele acompanha o núcleo pais. Portanto, aí é um adjunto adnominal. Cujo e as variantes, cujo, cuja, cujos, cujas, sempre exercerão função sintática de adjunto adnominal. O complemento nominal, que também apresenta uma preposição, porém, diferente do objeto indireto, essa preposição vai completar, né, o sentido de um nome. Olha só. Foi o último desejo da mãe de que tivemos notícia. Tivemos notícia do último desejo da mãe. Tivemos notícia de que. Tivemos é um verbo, notícia é um nome. Adjunto adverbial. Visitava aquela velha casa onde nasceu. Quem nasce, nasce em algum lugar. Então, o onde, adjunto adverbial de lugar. Nasceu naquela velha casa. Naquela velha casa, que é o antecedente do pronome relativo onde, tá? Exerce a função de adjunto adverbial de lugar. Pode aparecer também o em que. Em que pode ser substituído por onde, também exercendo função de adjunto adverbial. E por último, o agente da passiva. Este é o crítico por quem fui elogiado. Fui elogiado pelo crítico. Fui elogiado uma locução verbal. Pelo crítico é um agente da passiva. Tá? Espero que tenham aproveitado esta aula. Bons estudos. Façam as tarefas de casa e podem entrar em contato tirando suas dúvidas. Fiquem com Deus e até a próxima aula.